Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos tratar de um conteúdo novo, né? Não se refere a nenhuma das duas atividades que vocês já fizeram, e a partir dele eu vou solicitar uma nova atividade. Então, a gente viu no nosso primeiro e no segundo capítulo do livro Psicologia, uma introdução ao estudo da psicologia, que a psicologia é uma ciência, a história de desenvolvimento dessa ciência, e a gente viu também que essa ciência tem um objeto de investigação, que os autores do livro, né, a Bock, o Furtado e a Teixeira, chamam de subjetividade. Mas como expressão dessa subjetividade em termos teóricos na psicologia, há uma área específica que estuda, e provavelmente vocês já ouviram falar, a personalidade. Então, a personalidade seria aquilo que expressa as nossas características subjetivas de modo geral. É aquilo que, nos identifica. E ela é composta, de vários elementos. E essa área da psicologia vai ser a área responsável por criar teorias dessa dimensão humana, a nossa personalidade, que compõe, um elemento da nossa subjetividade, como se fosse uma parte importante da nossa subjetividade, né? E para a gente estudar isso, a personalidade, eu trouxe o livro que eu vou disponibilizar para vocês, que é Teorias da Personalidade, da Teoria Clássica à Pesquisa Moderna, do Friedman e Shostak, que são autores que vão, o livro todo é um livro extenso, vocês vão perceber, eles vão falar sobre teorias da personalidade. Nesse capítulo, nós vamos utilizar, nesse livro, nós vamos utilizar principalmente o capítulo 1, que é o capítulo no qual eles definem o que é a personalidade e discutem, algumas teorias e alguns aspectos importantes para compreender a personalidade. E por que é importante compreender a personalidade das pessoas, ou ainda entender que existe uma personalidade em cada um de nós e alguns dos elementos que a compõem? Porque ao compreender isso, a gente consegue predizer, identificar ou pensar em como a pessoa vai se comportar. Então a gente adivinha? Não, não é adivinhação. É estabelecendo observações, entendendo como a personalidade se constitui, a gente pode compreender como as pessoas se comportam. E compreender o comportamento das pessoas quando nós somos seres humanos e nos relacionamos com outras pessoas é fundamental, e na vida profissional mais ainda, Então é um conhecimento válido, importante para as nossas relações afetivas, familiares, com os amigos, mas sobretudo na vida profissional, que é esse o objetivo da formação de vocês, A apropriação de um conhecimento para a vida do trabalho, para a vida profissional, de investigação, de pesquisa e de atividade prática. Então, pessoal, esse primeiro capítulo desse livro se chama O que é personalidade? E os autores vão, então, discutir sobre isso. Eu vou indicar certinho para vocês as páginas que é importante que vocês leiam, porque existe uma parte do texto que discute muito aspectos específicos das teorias, dos principais teóricos, que eu penso que não seja o momento ainda para vocês, Mas aí eu vou indicar certinho o que vocês precisam ler e depois qual atividade que vai ser realizada a partir dessa leitura. Então, eles iniciam, o texto, os autores, falando de uma situação, Fala assim, olha, tem dois estudantes universitários de 18 anos, Sara e Michel, que se deparam ao sair da aula com um ataque terrorista. O Michel, ele fica paralisado, ele não consegue ter reação nenhuma diante da situação vivida. A Sara, por sua vez, começa a prestar socorro aos sobreviventes, às pessoas que estão ali, a ligar para pedir ajuda, enfim, apresenta um comportamento ativo diante dessa situação. Então, são dois jovens
com com a mesma idade, universitários, inteligentes, sensíveis, com muitas características que os aproximam, mas que reagem completamente diferente a essa situação ambiental. Por que eles reagem diferente? Porque eles possuem personalidades diferentes. E como entender a personalidade deles? Aí o livro retoma, né? Bom, a Sarah, ela é representante de uma minoria, né? Não sei se ela é negra, enfim, né? Qual minoria é essa? Mas ela enfrenta situações de preconceito há muito tempo na escola, e os pais a ajudaram a enfrentar essa situação de preconceito, fortalecendo ela, engajando ela num processo de luta, né? Então ela faz parte do grêmio estudantil e o desejo profissional dela é ser médica. Então, a partir dessas características que a gente começa a entender ou saber, né, da Sarah, a gente pode de alguma forma pensar como ela vai reagindo. Então é alguém que já está preparada ou mais preparada para lidar com situações de estresse, porque ela viveu muito isso e foi auxiliada pelos pais a enfrentar isso de uma forma mais ativa. Já o Michel, ele é um jovem mais introspectivo, principalmente porque ele foi abusado sexualmente por um familiar e a partir disso ele passou a ter dificuldades para se relacionar com as pessoas. Então isso de alguma forma nos ajuda a entender por que eles reagiram de forma diferente. Então nós somos assim, nós reagimos de modos diferentes. Nós estamos vivendo um momento, né, de pandemia. Claro que existem aquelas características gerais, né, que todo mundo está apresentando, às vezes fica deprimido, triste, porque não pode sair de casa ou fazer as coisas que gostaria de fazer, mas existem diferenças no modo como cada um lidamos com essa situação. E essas diferenças têm a ver com as nossas características, com a nossa personalidade. Então ele vai dizer assim, ó, Michel e Sarah são igualmente inteligentes e afáveis, porém quando enfrentam a mesma situação emergencial, reagem de maneira sensivelmente diferente. Será que poderíamos ter antecipado qual estudante teria oferecido se antes tivéssemos coletado algumas informações sobre a sua personalidade? Então, em psicologia, é justamente isso que se objetiva. Quando lá, né, um psicólogo vai fazer uma avaliação de um paciente ou de qualquer pessoa e ele utiliza testes de personalidade, o que ele quer com esses testes? Identificar características, padrões de personalidade daquela pessoa, porque a partir dessas características é possível compreender por que ela age, sente e reage de determinadas formas. Então, entender a personalidade ou ficar atento para as características de cada pessoa nos ajuda a antever como ela vai se comportar. E de alguma forma a gente intuitivamente vai fazendo isso ao longo da vida, né? Então vocês provavelmente já identificaram as características de personalidade dos pais. Então vocês já sabem, né, quando querem uma coisa, o que precisa fazer, em que momento que pode pedir, para de alguma forma antever e controlar o comportamento dos pais, né, para obter o que vocês querem ou para não levar aquela bronca. Então a gente vai percebendo com as pessoas, né, nas pessoas com as quais a gente se relaciona, as características de personalidade delas. E a partir disso, a gente vai se relacionando com elas. Mas existe uma área que estuda isso de forma científica, que é a psicologia da personalidade, né? Uma área dentro da psicologia que vai se voltar para esse estudo em específico e produzir teorias de compreensão e também métodos e estratégias de mensuração, de identificação, de medidas dessas características, tá? Então, quando nós temos formações corretas sobre os indivíduos, podemos predizer seu comportamento de modo razoavelmente preciso. Não quer dizer que é sempre assim, mas razoavelmente a gente já consegue prever.
e compreender os motivos subjacentes a esse comportamento. E é isso que é importante, e é principalmente em relação a isso que a psicologia contribui. É compreender o que motiva a pessoa a reagir daquela forma, né? Porque o comportamento fica fácil identificar, ver em que momento que ele ocorre, né? Qual situação ambiental ali favorece aquele comportamento. Mas por que aquela pessoa se comporta daquela forma e não de outra? Sendo que outras pessoas vivenciam, né? Aquelas mesmas experiências e se comportam de forma diferente. Particularmente se levarmos em conta a circunstância social em questão. Então, para entender o comportamento da pessoa, é preciso também levar em consideração a situação ambiental, as características de personalidade dela, né? E os motivos subjacentes, né? Do seu comportamento. Então, a psicologia da personalidade, ela pode ser definida como um estudo científico das forças psicológicas que tornam as pessoas únicas. Então, os autores enfatizam muito isso. Conhecimento científico. Nós vimos lá no livro da Bock, do Odair Furtado e da Teixeira, o que é conhecimento científico. Então, tudo que esses autores vão falar nesse livro, que é extenso, é resultado de investigações científicas. Então, investigações científicas exclui qualquer tipo de conhecimento místico. Então, não vai ter nenhuma teoria da personalidade que vai utilizar, por exemplo, a leitura das linhas das mãos como elemento de produção de conhecimento, né? Ou a leitura de cartas, ou a previsão do futuro, né? Porque tudo isso é um modo de produção de conhecimento aceitável por algumas pessoas, mas que não é considerado científico, então, portanto, não é utilizado pela psicologia científica, tá? Então, essas investigações, elas têm como objetivo responder o quê? O que significa ser uma pessoa, uma unidade? Em outras palavras, quão únicos somos como indivíduos, ou seja, aquilo que nos individualiza, né, as nossas características mais particulares. E qual a natureza do nosso self, ou seja, dessa unidade que nos representa. Então, todos nós, quando acordamos de manhã, nós temos uma representação de nós mesmos. Nós sabemos quem somos, né? E nós sabemos porque temos uma unidade que nos organiza. E essa unidade é a nossa personalidade, que tem características, que tem modos de funcionamento e organização. Então, isso é o nosso self, essa unidade. Os psicólogos da personalidade respondem essa pergunta fascinante, ou seja, né, o que é uma pessoa, qual é a natureza do self dela, observando sistematicamente como e por que os indivíduos se comportam de maneiras distintas. Então, quando eles enfatizam a dimensão de ser uma observação sistemática, eles de novo destacam o fato de ser ciência, de que esses conhecimentos produzidos aqui são resultados de teorias científicas. Então, as principais, de modo geral, todas as teorias, e a gente vai ver que elas divergem, a gente já viu um pouquinho disso, né, lá no primeiro capítulo, não existe uma única teoria na psicologia para entender a personalidade humana. A gente vai encontrar várias. Mas, de modo geral, a partir de tudo que de um resumo daquilo que de mais importante a gente pode extrair delas, é possível estabelecer 8 aspectos principais da personalidade. Então, quais são esses aspectos? Primeiro, os aspectos inconscientes, que seriam forças, ou seja, motivações que nos impulsionam, que nos levam à ação, aos sentimentos, aos pensamentos, que não estão na nossa consciência imediata. Por exemplo, né, vou usar o exemplo que os autores utilizam. Muitas vezes a pessoa pode agir do modo como ela acha que os pais gostariam, ou seja, para agradar os pais,
mesmo sem perceber isso. E aí, depois de um processo de análise, de observação, a pessoa pode chegar a esse insight, ou seja, essa descoberta, essa percepção de que ela agia daquela forma porque ela estava querendo agradar aos pais. E esse querer agradar aos pais depois pode ser transferido para a necessidade de agradar o chefe, por exemplo, né? Uma pessoa muito submissa, que aceita tudo, né? Com medo de contrariar. Isso pode ser resultado de um modo de relação afetiva estabelecida com os pais e que inconscientemente, ou seja, sem ela perceber, ela revive na relação com o chefe ou com qualquer figura de autoridade, com o professor, né? Então existem essas forças que vão de alguma forma organizando ou influenciando nos nossos comportamentos. Segundo, forças do ego. Então, o que seriam as forças do ego, né? Do eu da pessoa? Que oferecem um sentimento de identidade ou self, ou seja, né? Para a gente entender a personalidade, a gente precisa entender aquelas características gerais que apresentam a unidade da pessoa, ou que possibilitam que ela tenha uma unidade, uma organização. Por exemplo, na maioria das vezes nos esforçamos para manter o senso de domínio e consistência em nosso comportamento. Então, a gente não muda de comportamento o tempo todo, né? A gente tem uma coerência na forma como a gente se comporta, como a gente pensa, e essa coerência tem relação com essa organização interna, com essa unidade que nós temos na nossa personalidade. Terceiro aspecto, o ser biológico, né, com uma única natureza genética, física, fisiológica e temperamental. Então, por mais que o ser humano ele seja um ser cultural, social, que se apropria do que a humanidade produz, que vai se desenvolvendo, nós não podemos perder de vista que nós temos uma dimensão biológica, genética, hereditária. E essas características que são genéticas, físicas, fisiológicas e de temperamento são resultado, então, da nossa dimensão biológica, natural. Então, esses elementos também são importantes para a compreensão da nossa personalidade, né? 4, condicionadas e modeladas pelas experiências. Então, nós temos características que são resultantes das experiências que vivemos, ou seja, as circunstâncias à nossa volta às vezes nos ensinam a responder de determinada forma, possibilitando o nosso crescimento em diversas culturas. A cultura é um aspecto fundamental na determinação de quem somos. Então, como o ambiente espera que a gente reaja, ou seja, a partir da nossa cultura, vai nos dar parâmetros para a nossa ação, nosso comportamento. Então, nós podemos pensar nos japoneses, né? Os japoneses têm uma cultura que favorece muito o coletivo e as tradições. Então, eles vão apresentar menos comportamentos individualistas e mais comportamentos voltados para o coletivo, né? Para as tradições. Diferente de um norte-americano, né, lá dos Estados Unidos, que é mais individualista porque a cultura favorece respostas individualistas diante das demandas. Então, para entender também o comportamento do sujeito, é preciso olhar para as situações que ele vivencia, para as experiências que ele tem, porque aí a gente vai entender como ele reage. Se a gente pensa numa criança que vive numa favela e uma criança extremamente agressiva e violenta, se ela vive num ambiente extremamente agressivo e violento, logo, para sobreviver nesse contexto, ela vai agir assim. Então, não é natural. Né? Pode ser que exista algum aspecto temperamental, uma pessoa é mais estressada, ou mais nervosa, ou mais brava ou agressiva que a outra, sim, existem essas diferenças. Mas o modo como o ambiente vai moldar isso, vai reforçar isso, é fundamental para que a gente entenda o comportamento dela, né? O aspecto número 5 é a dimensão cognitiva da nossa personalidade. Que dimensão é essa?
Nós pensamos, é a dimensão do pensamento e da interpretação ativa do mundo ao nosso redor. Então, todos nós pensamos, nós não somos seres passivos que só absorvemos aquilo que vem de fora. A gente pensa ativamente, né? Essa dimensão cognitiva também compõe a nossa personalidade. Além disso, nós temos conjuntos de traços, habilidades e predisposições específicas. Então, nós temos algumas predisposições ou habilidades que são diferentes, né? Algumas pessoas têm mais habilidade com música, outros têm mais habilidade com escrita, outros com trabalhos manuais, enfim, são características nossas que de alguma forma também nos identificam e nos favorecem ou oferecem elementos para a gente poder fazer escolhas, se comportar, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Não há como negar, ainda dentro desse elemento do conjunto de traços e habilidades, não há como negar que cada um de nós tem determinadas capacidades e inclinações, né? Então, esse é outro elemento que compõe a nossa personalidade. 7. Todos os seres humanos têm uma dimensão espiritual com relação à própria vida, que os enobrece e os induz a ponderar sobre o significado da sua existência e buscar a autorrealização. Quando a gente fala de dimensão espiritual, a gente não está falando de religião, a gente está falando de significado da existência. Mesmo uma pessoa que se diz ateia, né, ou seja, que não acredita em Deus, ela vai atribuir um significado à sua existência. Ela vai atribuir um significado ou alguns valores e modos de buscar a sua autorrealização. E isso também nos caracteriza, é um dos elementos que caracteriza a nossa personalidade. 8º lugar, e finalmente, né, por último, a natureza do indivíduo é uma interação contínua entre a pessoa e o ambiente. Então, aquilo que a pessoa é, a sua personalidade, as suas características subjetivas, são resultantes da interação da pessoa com o ambiente. Então, o ambiente é fundamental. O ambiente pensando os valores, as relações, o modo de vida, o contexto externo e social no qual estamos inseridos. Então, é preciso olhar para isso para entender as características de da personalidade. Por isso que estudos sobre a personalidade consideram, por exemplo, aspectos culturais. Para entender, então, a personalidade do povo japonês, né, algumas características, é importante entender o ambiente, os valores, as tradições. O mesmo processo é feito para entender a identidade do brasileiro, né, a personalidade do brasileiro. Vamos fazer um estudo sobre a personalidade do brasileiro. Então, quais elementos precisam ser considerados, né? Todos esses. E a cultura é um elemento importante que, inclusive, vai nos tornar, vai ser responsável por essa dimensão coletiva da nossa personalidade, que são aquelas, né, o povo fala, né, quando a gente ouve algum estrangeiro dizer, né, sobre o brasileiro, fala que o brasileiro é um povo muito afetuoso, muito gentil. Claro que há as particularidades, mas de um modo geral, a gente pode pensar que em termos culturais, nós somos dados, né, ou temos essa característica de ser mais afetuosos, extrovertidos e espontâneos, o que não é uma regra, mas que, de um modo geral, pode ser encontrado em várias regiões do país. Então, são esses os 8 aspectos que vão ser importantes para entender a personalidade dos indivíduos, tá? Então, existe, como eu já disse, um estudo científico sobre tudo isso. Então, esses aspectos, essas 8 dimensões da personalidade só foram descobertas a partir de estudos científicos. Então, a personalidade e a ciência, ela se refere a esse campo de investigação sobre essa personalidade que é científico. Então, alguns estudiosos, como eu disse, em psicologia não há uma única visão, vão priorizar
métodos e modos de investigação matemáticos objetivos. E a partir disso, né, eles vão estabelecer estatísticas de correlações de características, por exemplo, né? Então, o coeficiente de correlação é o índice matemático do grau de concordância ou associação entre duas medidas. Então, por exemplo, eles usam aqui altura e peso, né? Essa é uma medida mais objetiva. Então, a gente imagina, né, essa correlação, que quanto mais alta a pessoa for, maior vai ser o peso dela, né? Em termos de personalidade, a gente pode pensar, estabelecer duas variáveis e relacionar elas. Encontros amorosos e extroversão. Então, quanto mais extrovertida a pessoa mais encontros amorosos ela terá. É possível estabelecer essa relação. É uma regra? Não. Né? Para todo mundo funciona? Não, mas é uma medida que pode ser generalizada. Então, quanto mais espontânea, mais extrovertida a pessoa for, mais chance ela tem de conhecer outras pessoas e ter relacionamentos amorosos. Isso, né, esses estudos que estabelecem a correlação entre essas variáveis, eles param por aí. Né? Mas para compreender né, esses números estatísticos é que a investigação se torna necessária, uma investigação mais aprofundada. Então, por quê? Então, por que uma pessoa mais extrovertida ela vai ter mais relacionamentos, né? E aí vai ter toda uma investigação. Então, a pessoa extrovertida, ela entra mais em contato, ela circula nos ambientes, ela, enfim, toda uma explicação para o estabelecimento dessa correlação. Então, existem teorias que vão enfatizar muito essa dimensão estatística, mas que ainda assim vai exigir que elas expliquem os dados, né? Que elas expliquem por que essas correlações existem. E algumas teorias de personalidade não vão dar importância a esses modelos estatísticos, a esse modo de investigação. Vão investigar de outra forma, e que nem por isso vai perder a dimensão ou caráter de cientificidade que é necessário, tá? Então, ele vai dizer assim, as correlações estatísticas, elas fornecem informações sobre associações, mas não sobre as relações causais, ou seja, por que acontece, qual é a causa. A investigação científica sobre a personalidade ajuda-nos a desemaranhar essa teia de associações. Por que essas associações acontecem, essas causas? Por exemplo, por que uma pessoa mais impulsiva, ela apresenta mais dificuldades de relacionamento? Então, são duas variáveis que se correlacionam. Né? Foi feita uma investigação e concluiu-se que pessoas que agem de forma mais impulsiva têm mais dificuldade de relacionamento. Por quê? E aí as teorias vão dizer por quê. Né? Então, porque a pessoa age sem pensar e invade a outra pessoa, é violenta ou agressiva com ela, enfim. Apresenta mais conflitos interpessoais, aí ela tem dificuldades no trabalho, perde o emprego muito rápido, então a gente vai podendo construir teorizações sobre isso. Na realidade estatística, né, como as correlações, elas são extremamente úteis e elas são uma ferramenta utilizada para ajudar a revelar a verdade. Então, essas correlações, esses dados estatísticos ajudam a revelar a verdade, o que acontece, as relações estabelecidas. A psicologia da personalidade nem sempre tem que ser matemática para ser científica. Como eu disse, tem teorias que vão abrir mão dessas correlações, que não vão desenvolver investigações aprofundadas para estabelecer, né, dados estatísticos sobre isso, que vão partir de um outro modo de produção de conhecimento, que nós vamos entender aqui, e que também é validado, considerado científico. Então, existem 3 tipos de teorias da personalidade que são científicas. As teorias indutivas,
as teorias dedutivas e as teorias de comparação e de incorporação de outros conhecimentos. Então, a teoria dedutiva é aquela no qual as conclusões sobre a personalidade sucedem de maneira lógica ou premissas ou suposições. Então, você tem uma suposição geral. Então, a partir dessa suposição, você vai entender o particular. Na dedução, usamos nosso conhecimento como leis, né? Nosso conhecimento sobre leis ou princípios psicológicos básicos a fim de compreender cada pessoa. Parte de generalizações para casos específicos. E aí, nessa parte do texto, né, os autores vão usar muito o exemplo da teoria do Freud. O Freud, ele não fez experimentos sistemáticos em um laboratório. Ele parte de conceitos gerais para entender o comportamento de cada um dos seus pacientes. Então, ele parte do todo. Os autores falam que é uma teoria que vem de cima para baixo, que das generalizações é possível compreender os comportamentos e as características particulares, tá? Existe, por outro lado, as teorias que são indutivas, que seriam conceitos desenvolvidos com base no que é revelado por observações cuidadosamente coletadas, dados cuidadosamente coletados. Então, são investigações que partem do real, do particular, para depois a construção de generalizações. Então, esse modo de produção de conhecimento é esse mais vinculado às experiências, ao método matemático, né, à estatística. Então, a indução parte dos dados para a teoria e a dedução parte dos conceitos gerais teóricos para a realidade, para o particular. Então, a indutiva parte dos casos específicos para depois generalizar, que são as investigações feitas em laboratório. Então, você vai lá e investiga a reação de um sujeito ou de um grupo de sujeitos para depois pensar em expandir essa compreensão para toda a população, né? Um exemplo de pesquisa assim foi feita por um psicólogo social, que inclusive é citado no texto, que se chama Kurt Lewin. O Kurt Lewin, ele se interessava pelo estudo da característica de uma liderança autoritária e os efeitos que uma liderança autoritária tinha sobre os liderados. Então, ele vai fazer um experimento de laboratório, ele vai fazer grupo de crianças com características mais ou menos parecidas, vai colocar líderes diferentes em cada um dos grupos, então um líder democrático, um líder extremamente autoritário e um líder muito permissivo, né, laissez-faire, que deixava as crianças fazerem o que elas queriam, e a partir disso, ele vai analisar como essas crianças vão se comportar. A partir desse estudo feito em laboratório, ele vai concluir que um líder autoritário, ele fomenta, ele gera comportamentos agressivos, rivalidade entre os membros do grupo. E aí ele expande isso para a compreensão da sociedade, pensando que o Kurt Lewin tinha saído da Alemanha por conta da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, e tinha ido para os Estados Unidos. Então, ele sai de um país extremamente autoritário para um país democrático, e isso se expressa no seu interesse e no modo como ele vai construir o experimento dele e, né, comprovar isso. Então, ele parte do particular para generalizar, então, um conhecimento indutivo. O Freud vai partir de generalizações, teorias, hipóteses que ele vai construindo de modo geral, aplicado a todos, para entender o comportamento dos seus pacientes, tá? E além disso, tem aquelas teorias da personalidade que vão se apropriar de analogias, de investigações produzidas por outras áreas. Então, nós temos aqui a investigação sobre o funcionamento cerebral, né? Os métodos de investigação do cérebro podem ajudar a
predizer algumas características de personalidade, sobretudo em pacientes com psicopatologias mais graves. Então, quais partes do cérebro têm maior estimulação, a parte mais relacionada à agressividade, ao autocontrole, enfim, esses experimentos mais ligados à medicina e à biologia, e ainda os conhecimentos produzidos pela antropologia, pela sociologia, que vão ser incorporados também para essas teorias da personalidade. Então, na prática, quase todas as teorias sobre a personalidade abrangem alguns elementos de todas essas abordagens. O que significa? Embora o Freud tenha feito partido do geral para o particular, ele também observava. Ele observou os filhos. Então, quando ele fala em complexo de Édipo, a rivalidade dos filhos com os pais, ele identificou isso nos seus próprios filhos e ele identificou isso na história particular dele, na relação com o pai. Então, não é porque ele não fez um experimento que ele também abriu mão ou prescindiu da observação. Então, as teorias, de modo geral, elas usam esses diferentes modos, só que elas priorizam um modo em detrimento do outro. Mas o fato é que a importância, né, vários comportamentos que serão prognosticados e podem ser explicados, só serão assim, né, considerados se forem resultantes de teorias científicas. Então, se as teorias elas são consideradas científicas, é porque ela é confiável, né? Então, uma teoria confiável, sem dúvida, é aquela que vai abranger, vai explicar vários fenômenos. Ela é parcimoniosa, ou seja, fornecerá explicações simples e concisas, explicações testáveis e produtivas, né? Possibilitar a produção de novas ideias, novas investigações. Então, a psicologia, né? Todas as teorias de personalidade que existem, embora com métodos diferentes, né? Uma dedutiva, outra indutiva, né? Outra comparativa. Todas elas vão, de alguma forma, se apropriar dos outros modos de investigação e de teorização, mas se são reconhecidas como ciência porque observam, né, o modo de produzir conhecimento científico. Então, a gente pode acreditar nelas mesmo reconhecendo as suas fragilidades. Então, pessoal, existe um quadro, né, no nosso texto que vai apresentar, né, como cada teoria vai enfatizar um aspecto principal da personalidade. Lembra que nós falamos que existem 8 aspectos principais? Então, de alguma forma, as escolas ou as abordagens teóricas em psicologia vão escolher ou vão priorizar um desses elementos. Mas aí a gente vai discutir isso no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou muito longo, fica difícil para eu postar vídeos longos assim no canal. E aí eu dou continuidade a essa explicação e faço a proposição da nossa atividade em relação a esse conteúdo. Até mais tarde.